Graças a Deus, tudo ótimo com vocês? Como é que estão de feriado? Bem? Bênção do Senhor sobre a sua vida. Abra sua Bíblia aí, meu lindão. Livro do amado médico. Pode soprar para quem está do lado, irmão. Diz para ele antes de abrir a Bíblia: EBD, vem de manhã, te espero aqui. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Pregamos esse capítulo semana passada. Queremos falar sobre ele outra vez. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Aprendemos que Jesus está falando uma parábola. E aí aprendemos que nós dividimos essa parábola em 3 partes. E não há nada de errado em chamar as parábolas por parte: parábola da ovelha perdida, parábola da moeda ou da dracma perdida, e parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Bora lá então. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, ou aí na sua Bíblia pode estar um país distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo ou cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas,
matas novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Senhor, a tua palavra é tremenda. O Senhor não precisa de mim, o Senhor não precisa de nenhum pregador. Basta o Espírito Santo nos convencer que a gente já sabe o que o Senhor quer da nossa vida. Mas hoje, Deus, eu te peço, me usa para trazer esclarecimento também até o meu próprio coração. E faz, Deus, desse domingo um domingo ímpar na nossa vida, um domingo de graça, um domingo de misericórdia, e um domingo que a tua graça seja a coisa mais agradável da nossa vida. E nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu sei que você já ouviu inúmeras pregações sobre esse texto. Eu sei que o pastor já pregou aqui inúmeras vezes sobre esse capítulo 15. Já preguei no colégio, já preguei em alguns lugares, já preguei em outras igrejas. Se eu não me engano, já preguei aqui umas 5 vezes sobre esse mesmo texto. O que me agrada, o que me dá o coração a alegria de retornar nesse texto, é que a palavra do Senhor, ela se renova sobre a nossa vida, porque quando nós ouvimos em algum momento sobre esta palavra, nós estávamos com uma necessidade daquele momento, e nós não somos mais as mesmas pessoas que ouviram essa palavra um tempo atrás. Alguma coisa já mudou em nós, alguma coisa já foi trabalhada em nós, alguma esperança já foi colocada em nós, como também alguma desesperança já pode ter brotado no nosso coração. Alguma dúvida pode ficar pairando em nós. E aí o que me remete tudo isso? Me remete à oportunidade de olhar para a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo mais uma vez. E eu quero te fazer um pedido nessa noite. Deixe sua Bíblia aberta, seja ela impressa ou num aplicativo que você tenha. Mas se o aplicativo necessitar de uma internet, meu lindão, deixe a Bíblia aberta e desligue os dados móveis, para que você preste atenção no que Deus quer falar com você. Na verdade, quando a gente olha para a parte dessa parábola, que é uma parábola só, mas a gente pode dividi-la em 3, a gente olhar para o filho pródigo é a gente reconhecer o retrato da nossa própria vida. Não, pastor, não sou eu. E nós vamos perceber que na verdade somos nós sim. Isso inclui a minha vida, isso inclui a sua vida, isso inclui cada um de nós que está ouvindo aqui hoje o que o Senhor quer falar conosco. Interessante que a gente percebe, e durante essa semana, quando eu tinha pregado semana passada sobre as 2 primeiras parábolas, ficou no meu coração o desejo de pregar sobre essa. E a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar alguma coisa que possa trazer algo diferente para o coração dos irmãos. E ouvindo essa semana um dos pregadores que eu mais gosto, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu anotei algumas coisas interessantes que ele disse sobre a vida desse jovem, que eu quero compartilhar com você. Ele disse que a vida desse jovem teve 4 estágios, e eu quero compartilhar com você um pouco do que eu aprendi essa semana. A primeira coisa que ele vai falar é o primeiro estágio. O primeiro estágio desse jovem é que ele era feliz e não sabia. Ou seja, inconscientemente ele estava na casa do pai, tinha as melhores coisas, era feliz, mas ele não sabia. Segundo estágio da vida desse menino, ele era infeliz e não sabia. Ou seja, ele era infeliz inconscientemente, quando estava num país distante, vivendo dissolutamente. Ele era infeliz e não sabia. Depois ele era infeliz e ele sabia. Ou seja, ele estava consciente da sua infelicidade, quando ele precisou cuidar de porcos e sentiu o desejo de se alimentar da comida que os porcos comiam. E a última fase da vida desse menino é que ele era feliz e sabia, quando ele tornou para a casa do pai, reencontrou com o pai, e foi celebrado a festa de que ele estava perdido
e foi achado. Talvez essa seja a nossa história. Talvez essa seja a história de muitos aqui. Eu não sei qual estágio que você está da sua vida, mas uma das coisas que eu preciso trazer para o seu coração é que essa parábola talvez seja das parábolas de Jesus a mais comentada, a mais lida, a mais proferida, a mais estudada, a mais que tem, vamos dizer assim, a primazia entre as parábolas. Não que ela seja a mais importante, mas talvez ela retrata situações que nós estamos vivendo. Interessante que essa parábola ela foi dita para um grupo de pessoas. Jesus, quando está ensinando, ele está ensinando para publicanos, ele está ensinando para pecadores, Jesus está ensinando para religiosos, e neste caso, Jesus está confrontando os religiosos, mas dando uma oportunidade para os publicanos, para os pecadores. Pastor, quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam impostos, e eles não eram bem vistos na sociedade. E aí a gente começa a perceber o quanto dessa parábola de Deus tem para nós. Você já parou para pensar que esse capítulo tem algumas coisas que eu e você não poderíamos esquecer nunca? Uma delas, que o amor de Deus sempre procura, que o amor de Deus sempre encontra, que o amor de Deus sempre perdoa, mas que o amor de Deus sempre celebra, porque Deus nunca sai perdedor de uma batalha. Esse capítulo 15 me ensina que eu preciso aprender a procurar, a encontrar, a perdoar e a celebrar. Somos muito bons em procura, principalmente quando aquilo nos interessa. Somos excelentes em buscar coisas para os nossos próprios interesses. Isso é muito bom. Somos péssimos em perdoar. Guardamos rancor, ficamos mal, desejamos coisas ruins para os outros. Só Jesus para sondar o que nós pensamos sobre os outros. Temos facilidade de celebrar quando a vitória é nossa, temos dificuldade de celebrar quando a vitória é do outro. Cobiçamos facilmente, desejamos o que não é nosso, simplesmente por um motivo, por insatisfação. E aí, eu não sei se você já percebeu, mas Jesus trabalha proporção nesse capítulo 15. Nunca percebeu? A primeira parábola, Jesus vai tratar 100 por 1. A segunda parábola, Jesus vai tratar 10 por 1. A terceira parábola, Jesus vai tratar 2 por 1. A primeira, Jesus está falando de um bem. A segunda, Jesus está falando de honra. E a terceira, Jesus está falando de filho. Bem, você corre atrás. Honra, você procura. Agora, filho, você espera no portão, porque ainda vale a pena esperar no portão e beber. Vale a pena orar e esperar no portão até que ele retorne. E eu quero deixar já uma palavra profética nessa noite para a sua vida. Não se canse de esperar no portão. Aquele que está longe voltará. Voltará. Pai e mãe que estão aqui, o seu filho não é um bem, o seu filho não é uma honra. Pastor, mas eu sei que ele está vivendo a vida dissoluta. Fica tranquilo, eu conheço um Deus que age onde o pai está, mas age num país distante também. Foi Deus que acionou a memória daquele menino. Eu quero profetizar nessa noite que aqueles que estão longe terão as suas memórias ativadas da casa do Pai e vão voltar. Não sei quando e eu não sei como. Se vão voltar desejando bolotas, se vão voltar maltrapilhos, perdendo tudo, eu não quero saber do estado que chegará, mas chegará para a glória do Senhor.
Guarda isso, filho. E aí isso continua. Deixa eu te falar uma coisa. A centralidade dessa parábola não é o filho. Vamos desconstruir isso hoje em nome de Jesus. A centralidade dessa parábola não é quem saiu, é o pai que nunca mudou. Porque a salvação não é sobre nós, a salvação é sobre Ele. Uns saem, outros vêm, uns ficam perdidos na casa do pai, como esse filho mais velho. Você sabia que existe mais a palavra pai nesse texto do que a palavra filho? Então esse texto, quem adicionou aqui em cima, parábola do filho pródigo, meu querido, foi quem dividiu depois, na hora da impressão, a Bíblia em capítulos. Porque a Bíblia não foi escrita em capítulos. Eu poderia dizer a parábola do pai no portão, a parábola do pai que ama, a parábola do pai que não desiste, a parábola do pai que insiste. Sabe por que eu disse que essa é a sua história? Sabe por que eu disse que essa é a minha história? Porque para Deus te salvar Ele insistiu. Para Deus te salvar Ele te conduziu. Ele preparou situações que Ele forçou você, sem você perceber. E aí esse texto me mostra que o Pai é o centro de tudo. E na verdade, o Pai se alegra com a recuperação de um filho perdido. Então, querido, tudo vem dele, tudo é para Ele. Lembra que no começo da pregação eu disse para você que eu aprendi essa semana com o reverendo Hernandes Dias Lopes que esse menino viveu alguns estágios da sua vida. Eu quero compartilhar com você. Primeiro estágio, lembra que eu falei com você? Ele era feliz inconscientemente. Pastor, o senhor pode provar para mim que esse menino era feliz e não sabia? Posso. Como? Ele tinha e tem um pai, um irmão, casa, mesa, pão com fartura, tinha empregados, afeto, provisão, sustento, honra, tinha herança, tinha tudo. Se você perguntar para mim, pastor, o que move uma pessoa a sair de um lugar tendo tudo, eu não sei. O que move uma pessoa querendo abandonar tudo, tendo tudo, eu não sei. Mas esse é o retrato da nossa vida. E sabe qual a primeira coisa que vem à minha cabeça? Eu escrevi aqui: insatisfação. Estamos insatisfeitos o tempo todo. Tudo que está à nossa volta tem nos levado a ficar insatisfeitos, nos levado a ser cobiçosos, nos levado a querer o que não é nosso. Estamos reivindicando coisas. Pastor, como é que você olha para essa insatisfação? Eu vejo Lúcifer, criado um querubim ungido da guarda do Senhor. E o que aconteceu com ele? Quis ser igual a Deus, quis ser maior do que os anjos, e perdeu tudo que tinha por insatisfação. Eu vejo Adão e Eva, irmãos. Eu vejo Adão e Eva no paraíso, tinham de tudo. Todos os dias, na viração do dia, dizia a palavra do Senhor, e diz a palavra, o Senhor os visitava em toda a viração do dia. Eles tinham um diálogo santo com o Senhor da sua alma. Mas um certo momento deram ouvido àquilo que parecia insatisfeito, e decidiram ser independentes. Sabe qual é o maior pecado da humanidade? Querer ser independente. E aí a satisfação brota. E quando a satisfação chega, irmãos, a mesa farta não faz mais sentido. Ter companhia dos pais não faz mais sentido. Ter música boa não faz mais sentido. Ter pessoas para servir não faz mais sentido, porque a insatisfação brotou no coração.
Irmãos, por isso que eu falei, não sei qual estágio que você está, mas se você estiver insatisfeito com alguma coisa, isso vai sucumbir você. E eu não digo insatisfeito, irmãos, com a posição ou com algo que você precisa melhorar na sua vida. Não, não estou falando disso. Estou falando de não ter contentamento com o que Deus te dá. Até porque Deus não é empregado nosso, Deus é o Senhor da nossa vida. E esse moço era feliz e não sabia. Tinha tudo, mas não valorizava nada. Esse pode ser o meu drama hoje. Esse pode ser o seu drama hoje. Uma coisa que eu quero compartilhar com você, irmão, é que na cultura judaica não era legítimo o filho fazer esse tipo de pedido que foi feito aqui, de pedir para dividir a herança enquanto os pais estão vivos. Sabe o que isso significa no texto? Significa que ele não mais se importava com a vida da sua casa. Para ele, na verdade, já tinha matado seu pai no coração. Porque para pedir a herança, porque a herança se divide depois que morre. Mas esse menino já tinha feito um pedido e ele estava dissolutamente já perdido antes de sair de casa. Porque ele já não considerava mais a vida do seu pai, nem da sua família, nem do seu irmão, nem de ninguém. O filho estava dizendo para ele que a vida dele era mais importante. Talvez alguns de nós estejam assim hoje, não importando mais com a casa que vive, não importando mais com as coisas que Deus dá, simplesmente porque se tornou insatisfeito. Na verdade, ele estava dizendo para os pais, ou para o pai em si, entre linhas ou claramente: o Senhor morto ou vivo para mim não me interessa, eu quero a minha parte da herança. Eu quero que você guarde o que eu vou te falar agora numa frase: a insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Vou repetir para você: a insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Comentei hoje de manhã, estava conversando com o Rafa e com o Silas, e nós estávamos falando do quanto nós temos sido tão naturais, nos preocupando com as coisas só dessa terra. E esses dias eu me vi pecando, e eu não tenho problema nenhum de compartilhar meus pecados, viu, irmão? Cheguei para Bianca e disse assim: poxa, Preta, em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que a gente não viaja na semana do saco cheio. E ela, como uma mulher sábia, olhou para mim e disse: estamos bem, com ou sem viagem. Mas não é uma coisa que a gente acha que vai mudar a nossa vida. E quando a gente olha o Instagram, então, irmão, não é possível que já viajou de novo. Que bênção é essa, Senhor? Derrama sobre mim sanção de boleto pago, de viagem durante o ano. Deixa eu postar minhas alegrias, Jesus. Mas no fundo, o que nós estamos dizendo? Como é que consegue? E eu não. Insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Se alegrar com a vitória do outro deveria ser nosso dever, porque senão vamos nos comportar como o filho mais velho que nem na festa quis entrar. Segundo estágio, vem comigo. Verso 3, sua Bíblia está aberta, filho? Aplicativo também, se ela está aí de forma digital. Segundo estágio, ele era feliz incondicionalmente. Certo? A insatisfação te leva para longe. O versículo 3 vai falar que ele pegou tudo.
e foi para um país distante, para uma terra distante, todo insatisfeito, não gosta de ficar perto daquele que traz regras para ele, todo insatisfeito quer rapar fora do controle das pessoas, porque segundo o insatisfeito, a insatisfação faz isso, gera em você uma rebelião de tal modo que você diz para você mesmo: não tenho que prestar conta do que eu faço para ninguém, me deixa pecar em paz. E aí, no país distante, sabe o que acontece conosco? Quando estamos distantes, nós quebramos pontes e construímos muros. Me explica melhor isso, pastor. Esse menino perdeu o vínculo com a sua casa, os empregados da sua casa, com a boa música, com a conduta moral do seu pai. Ele quebrou todas essas pontes e criou um muro. Só que ele esqueceu de fechar a parte de cima. Por quê? Porque todos que fingiam ser seus amigos pularam o muro para dentro. E a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que ele gastou tudo com os pseudos amigos dissolutamente, de forma irresponsável. E ali nesse país ele não tinha mais raiz, ele não tinha ninguém que ele pudesse prestar conta. Todo insatisfeito, guarda isso aí no seu coração, meu lindo. Todo insatisfeito é cercado de ladrões camuflados de amigos. Por quê? Porque é só uma oportunidade de Satanás roubar, matar e te destruir. Porque é isso que ele faz. Todo insatisfeito, olha quanto nós vamos aprender nessa noite. Todo insatisfeito é um péssimo administrador e um péssimo mordomo. Por quê, pastor? Porque ele perdeu tudo, não soube administrar nada. Não sei quanto da herança foi dada a esse menino, mas não foi pouco, porque o pai tinha muito. Só que toda insatisfação vai gerar em você, irmão, um péssimo administrador. Se você for insatisfeito e não for grato a Deus, você vai perder tudo. O que Deus quer trabalhar hoje no nosso coração é que a satisfação não pode entrar em nós. E aí, a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Irmãos, imagine as festas. Já parou para imaginar? Imagine os pubs que esse rapaz ia. Imagine as canções que ele ouvia. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. Tá rindo, filho? Nunca ouviu? Como dizia o membro da Academia de Letras do Brasil, MC Sapão: você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. E aí vai. E o poeta compôs essa canção, e a gente curte, sem contar no que eu não posso dizer aqui, dos funks e sertanejos universitários, que o enredo é sempre o mesmo: perdi alguém que amava, tô bebendo pra caramba, ela tá com outro e eu tô lascado. Muda nada disso, o enredo é sempre o mesmo. Imagine as dancinhas do TikTok. Estou só trazendo para a nossa realidade, para você perceber que a insatisfação leva a gente para longe. Longe de Deus, longe da nossa casa, longe de tudo. A insatisfação faz a gente amar a amargura. A insatisfação faz a gente abraçar inimigo, só porque a gente não quer prestar conta de quem ama a nossa vida. Acorda e beber. Eu não estou trazendo uma palavra para você hoje que é muito tranquila, mas eu estou trazendo uma palavra de alerta para a sua vida.
Deus não te criou para sair da casa dele. Deus te criou para você viver na presença. E se você estiver insatisfeito, vai para o Pai, mas não pede a herança, pede misericórdia. Porque se você pedir a herança, você não está nem aí mais com Jesus. Pede misericórdia, para Ele transformar a sua vida. E eu vou repetir isso, pode ser a sua história hoje. Pode ser que você esteja engodada por Satanás, dentro de um relacionamento que te levou para longe da casa do Pai. E você está achando que isso é bênção. Tudo que te afasta do amor do Pai é Satanás. Todas as frutas servidas por Satanás podem ser lindas, mas estão envenenadas. A partir de hoje, não coma mais na mão do inimigo. Só aceite comida se o mordomo tiver as mãos furadas. Aí você pode comer tranquilamente, porque é o Filho de Deus servindo o banquete para você. Insatisfação continua sendo o primeiro estágio da rebelião. Algumas pessoas estão insatisfeitas com a igreja, e elas acham tudo ruim. Elas acham a reunião de oração das mulheres ruim. E elas reclamam, às vezes pode reclamar do horário, do tempo, mas não vem orar. Alguns de nós aqui reclamam da escola bíblica dominical, porque é às 9 da manhã, e é o único dia que eu tenho para descansar. Se eu for na igreja, eu vou ficar cansado. O que te cansa não é estar aqui. O que te cansa é estar insatisfeito. E aí você se rebela de tudo quanto é bom. Ai, Senhor, me guarda. Se Deus abençoasse sua vida pela frequência do culto, quantas bênçãos você teria essa semana? Ainda bem que Ele não faz isso. Se Deus te abençoasse pela quantidade de horas que você ora. Só que eu estou dizendo para você, filho, não fique insatisfeito numa casa que você tem tudo, porque você vai se rebelar e o diabo vai te levar para um país distante, e você vai quebrar as pontes e vai construir muro e vai perder tudo que você tem. Acaba com isso hoje. Cessa isso hoje. A propaganda que a serpente fez para Eva foi isso. Na verdade, o que a serpente estava dizendo para Eva: você merece mais do que você está vendo aqui. É muito mais do que o encontro que você vai ter. Você vai ser igual a ele. Só que na verdade esse era o desejo dele no começo do mundo. E aí infelizmente nós abraçamos essa ideia, e hoje nós somos motivados a isso, sabia? Cada um de nós aqui gosta de ter o seu ego massageado. Cada um de nós aqui gosta de ter as suas vontades realizadas. Em um certo momento isso não é tão ruim assim. Mas quando cortamos e quebramos pontes e construímos muros, a gente vê que a gente está insatisfeito. A gente está insatisfeito com o sermão do pastor às vezes, que acha que não tem nada a ver, não é para mim, é para o irmão que deveria estar aqui. Ah, se o irmão estivesse aqui ouvindo hoje o que o pastor está falando. O sermão não é para quem está ausente, é para você que está presente. Então se você está aqui hoje é porque Deus quer falar com você. É como se Satanás estivesse dizendo para Eva: Eva, aqui você não pode muita coisa, é limitado. Quando os seus olhos forem abertos, você vai ver que você pode tudo. Só que ele não disse para ela, inclusive, morrer e ficar distante do Senhor.
O insatisfeito não nega nada a si mesmo. Ele se auto-recompensa na ilusão de que ele merece tudo. É assim que nós estamos vivendo os nossos dias, achando que Deus precisa me abençoar. Como às vezes eu ouço alguns pregadores fazendo barganha com Deus que tem tudo, e a gente não pode negociar isso. Irmãos e bebê, o diabo vai nos propor coisas boas, mas o objetivo dele é nos escravizar e nos destruir. Porque hoje o que tem nos afastado da casa do Pai não são coisas ruins, são coisas boas, coisas que eu e você nos damos de presente, a ponto de dizer: eu mereço isso. Não estou dizendo que você não merece, mas o melhor que você pode ter não são coisas, é a presença do Senhor. Talvez alguns pais estejam aqui e seus filhos ainda estejam pequenos ou grandes, eu não sei, mas os nossos filhos não estão nem um pouco interessados naquilo que nós vamos dar a eles. Nossos filhos, na verdade, são carentes da graça de Deus, e você é o único responsável em transferir a unção do Senhor sobre a sua casa. Irmãos, o meu desejo, e eu tenho orado, é que Deus cate as nossas crianças, transforme o coraçãozinho delas e encha-as do Espírito Santo, até vê-las sendo usadas aqui juntamente conosco, como a gente viu semana passada, a coreografia das meninas mais novas. Então, meu lindo, eu quero falar algumas coisas só para terminar a minha palavra nessa noite. O diabo promete iguarias, mas todas elas estão envenenadas. O diabo promete liberdade, mas te paga com escravidão. Ele te promete vida, mas ele te mata. E o que faz isso e toda a diferença? Quem te liberta de você mesmo é o Pai. Volte para o Pai, volte para a casa do Pai. E eu não estou chamando você para um prédio, eu estou chamando você para um lugar, perto de uma pessoa chamada Jesus. Eu não estou te chamando você para frequentar lugares, eu estou te chamando você para não sair de um lugar onde uma pessoa te quer bem, onde você pode ouvir música boa, onde você pode ser saciado, onde você pode ser transformado. O que eu quero nessa noite, só com esses dois estágios, depois mais outro domingo eu prego sobre os outros dois, eu quero te falar que existe lugar na casa do Pai. Retorne. Pastor, mas eu estou muito longe. Não tem problema. Quem você vai encontrar primeiro no caminho não é o irmão mais velho. Olhou para o texto? Pensa comigo. Aquele menino já estava todo arrebentado, já tinha perdido toda a sua herança, já estava fedendo, veio sem roupa, veio descalço, já tinha perdido o anel de filiação. Se ele encontra o irmão atribulado no meio do caminho, ele não voltava para casa, porque o irmão não teve capacidade de se alegrar nem com o irmão que já estava dentro. Mas sabe qual é o teor da graça? É que quem estava no caminho não era o irmão, quem estava no portão era o Pai. E não foi o filho que viu o Pai. A minha Bíblia diz que o Pai o viu de longe. Não importa como eu chego, o olhar do Pai não sai sobre mim. Não importa se eu estou descalço, se eu estou sem roupa, se eu acho que eu vou ser tratado como um empregado. O discurso do menino estava pronto. Ele tinha ensaiado no chiqueiro. Pegou isso, olha o texto. No meio dos porcos ele ensaiou um discurso. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus.
Quando ele chega, ele profere de novo o discurso perante o pai. Antes ele proferir, o pai faz duas coisas. O pai o abraça e o pai o beija. Não importa onde você tenha andado, não importa como você gastou tudo que você tinha, não importa se num país distante você foi desprezado, se você está longe, o recado de Deus para a sua vida hoje é: vem que o pai está de olho em você. Vem que existe abraço, existe beijo. E o seu discurso de querer servir como empregado não vale nada, porque a salvação que Deus te deu não foi para ser um servo, mas foi para ser filho do Deus Altíssimo. E aí ele chega. Ele chega. Irmão, o pai não se preocupou com o cheiro. Como o menino estava, ele já gritou para os empregados: prepara a roupa, sandália, porque ele não é escravo, e todo escravo andava descalço, então põe sandália, volta o anel no dedo, tem anel reserva. Meu Deus, eu posso ter perdido lá no mundo a minha honra de filho, eita glória, mas quando eu volto para a casa do pai, ele põe de novo o anel no meu dedo, dizendo assim: não é empregado, eu já não te chamo servo mais, você é meu amigo, você é meu filho, porque tudo que eu recebi do Pai te dei a conhecer. Deus te trouxe nesse lugar para mudar a sua vida. Para de mendigar, para de comer o que os porcos comem. Vem para a mesa. Tem lugar, e esse lugar é seu. Não porque você merece, mas porque quem te gerou é o dono da mesa. Feche os seus olhos, todos que estão aqui. Fique de olhos fechados, por favor.